Fala galera do canal, um bom domingo pra vocês. Tá começando o nosso material exclusivo desse final de ano e hoje a gente traz uma entrevista com o treinador do Sub-20, o Alexandre Grasselli. E a gente abre essa entrevista pedindo para ele se apresentar ao torcedor, já que ele chegou no meio de competição, final de ano, final de Campeonato Brasileiro dos Profissionais. Quase não deu tempo da gente conhecer o Alexandre Grasselli e ele já abre se apresentando. Boa tarde, Alexandre. Eu me chamo Alexandre Grasselli, conhecido no meio do futebol como Grasselli, né? Tenho aí uma história de base, principalmente em clubes de Minas Gerais, né? No América Mineiro, no Cruzeiro, durante mais de 10 anos. E também, nos últimos 8 anos, trabalhei no futebol profissional, na função de treinador e também de assistente técnico. E tenho procurado nesses anos todos me desenvolver como profissional, evidentemente como pessoa, mas acima de tudo buscando a qualificação, que é o que nós temos que ter, a qualificação constante, a formação do profissional, que eu vejo que é bem importante, principalmente para a disputa que tem hoje no mercado de trabalho. O ano passado eu tive a oportunidade de uma forma assim, bem interessante, num momento bem ímpar da minha carreira, receber o convite de trabalhar aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama, na função de coordenador técnico, e nós iniciamos o trabalho, né, sob a gestão do Carlos Brasil, na altura como coordenador técnico, e foi assim um primeiro contato muito interessante com a força do Vasco, com toda a sua história, com a torcida, com a força da torcida, né, e deu para conhecer um pouco desse clube tão importante no cenário nacional. E agora, uma grande oportunidade como treinador do Sub-20, e eu venho e me sinto realmente muito feliz com esse momento. O Grasselli já foi coordenador técnico do Vasco também em outra oportunidade. Hoje ele é treinador e já trabalhou com muitos jogadores quando era coordenador que subiram da categoria Sub-17 para os juniores. E a gente pergunta para ele agora qual a diferença entre ser coordenador e treinador e se ter trabalhado com esses jogadores ajudou na hora de assumir o time. Fala daí, Grasselli. Sim, eu havia trabalhado apenas como treinador até então e quando eu recebi o convite, pensei, refleti bem sobre o assunto, mas vi totais condições porque a visão que se tem de treinador é muito próxima da visão do coordenador, porém com uma grande diferença, e é aí que está a diferença. O coordenador tem uma visão macro, né, de todo o sistema, ou seja, de todas as categorias, de todos os jogadores, é responsável pela aplicação de uma metodologia que hoje o Vasco tem e está se mostrando muito eficaz, né? E por outro lado, o treinador já tem uma visão mais da equipe, já trabalha mais em relação a alguns detalhes, trata do dia a dia do jogador com um pouco mais de proximidade, né? Então são trabalhos afins, mas com posicionamentos diferentes, né? O coordenador uma visão mais macro de todo o sistema, de toda a base, né? E o treinador com uma visão mais de campo, uma visão mais individualizada, formação da equipe, desenvolvimento e aplicação dos conteúdos. Agora a gente pergunta para ele quem compõe a comissão técnica e se a permanência do Siston, que já foi jogador do Vasco, como auxiliar técnico permanente, ajudou ele na hora de conhecer os jogadores que eles não conheciam. A comissão é formada pelo Clauber, supervisor, né? O Zé, o preparador de goleiros, o Siston, auxiliar técnico, o Marcelo, auxiliar de preparação física, e o Raul, o preparador físico. O Raul eu conhecia já da gestão passada, né? E o Clauber também. Evidentemente que isso facilitou. Por outro lado, fui muito bem recebido pelo Siston, pelo Zé, pelo Marcelo, que são pessoas assim, de extrema competência e seriedade com o clube. E isso realmente facilita muito, facilita o nosso trabalho. Mesmo eu já conhecendo alguns jogadores do elenco, tendo aí acompanhado o início deles lá no Sub-17, outros como Miranda, como Caio, como Laranjeira, o João, já no Sub-20, isso facilitou muito. Mas evidentemente que o ambiente de trabalho, né, que eu encontrei aqui foi extremamente favorável para que nós pudéssemos desenvolver alguns conteúdos que naquela altura, antes da Copa RS, achávamos importantes
e foi realmente assim muito bom. E eu vejo que a sintonia é realmente interessante, a gente tem tudo para conseguir manter esse bom ambiente, e quem ganha são os jogadores, quem ganha é o clube, num crescimento constante através de uma comissão técnica que trabalha com o mesmo pensamento, que é o desenvolvimento do clube, que é o desenvolvimento do Sub-20. Agora a gente fala sobre alguns jogadores específicos e o Grasselli responde pra gente. Antigamente, eu vivi essa fase anterior, né, a que estamos vivendo hoje, do apelo da mídia, né, que dificilmente você tinha um jogo transmitido, né? Hoje, realmente, a TV tem dado um suporte muito grande, a internet também tem facilitado muito a vida das competições no que se refere às transmissões via internet, e isso acaba chegando na imagem do jogador, né? E aí a imagem do jogador fica cada vez mais exposta, e tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Eu vejo que o Vasco da Gama tem aproveitado muito para o lado positivo, né? Até mesmo porque nós temos aqui um controle através da assessoria de imprensa do Vasco, que faz um trabalho junto aos jogadores de controle, de informação, e por outro lado fica mais fácil a exposição da marca do jogador, da imagem do jogador. E para o torcedor também é viável, porque chega a informação, o jogador passa a conhecer, como foi nessa última Copa RS, né? Muitos jogadores que eram meio que anônimos para a grande massa dos torcedores e se tornaram aí conhecidos, né? E ganham força dentro do clube, dentro do trabalho, o que eu acho natural. Evidentemente que a gente tem que fazer esse trabalho junto da assessoria de imprensa para que a gente possa ter realmente o melhor resultado dentro do campo e que a exposição da imagem seja consequência disso. O Grasselli pegou um trabalho muito badalado pelo Marcos Valadares, chegou até a ser treinador do time profissional do Vasco na temporada desse ano de 2019. E a gente pergunta para ele como é que assumiu o time depois de um treinador como o Marcos Valadares. O Marcos Valadares foi uma indicação minha e uma escolha do Brasil, né, e da diretoria da época. É um profissional que eu já admirava anteriormente, né, antes da vinda dele para cá, e hoje a gente vendo o trabalho dele no dia a dia só confirma toda a competência que ele sempre teve aqui no Vasco. Fez realmente um trabalho brilhante, segue hoje a sua carreira em outro clube, mas deixou marcas aqui muito positivas. Ele trabalhava em cima de uma metodologia, em cima de um processo de formação que o clube tem, e eu vou dar sequência nisso. Agora, evidentemente, tinha a mão do Marcos Valadares e agora vai ter também o tempero, o jeito, a forma de trabalhar particular do Alexandre Grasselli. O que eu penso que não vai mudar a qualidade das equipes, a qualidade do futebol apresentado, também porque eu acredito nisso, né? Mas eu vejo que a gente pode avançar em algumas áreas, o que é normal e natural, principalmente no que se refere à competitividade, ter uma equipe cada vez mais competitiva, uma equipe que busca o gol, uma equipe que valoriza, além do aspecto tático coletivo, mas também o individual. Enfim, são alguns pontos que a gente pode estar trabalhando aí, mas vejo que a gente vai, evidentemente, manter aí o DNA do Vasco, a forma de jogar, o comportamento que nós temos, que é de toda a base do clube. Agora a gente fala sobre Carlos Brasil, que já teve uma entrevista aqui no canal, inclusive você confere no card passando aqui em cima. E o Brasil é o gerente geral das categorias de base do Vasco, e a gente pergunta como é que é a relação e como é que o trabalho do Brasil impacta diretamente no trabalho do treinador do Sub-20. O Carlos Brasil tem muitas qualidades, né? E a gente poderia enumerar várias delas aqui. Mas eu acho que talvez a grande tacada do Brasil em relação à estruturação da base é a visão que ele tem, muito boa e perspicaz, da contratação dos profissionais para virem trabalhar na base do Vasco. Eu vejo que os profissionais que nós temos aqui são profissionais de muita qualidade. Eu já via isso quando era coordenador técnico e agora confirmo, né, novamente no meu retorno aqui como treinador do Sub-20, a capacidade que o Brasil tem de contratar bons profissionais, pessoas que acreditam nele, né? Na minha opinião é um visionário, hoje um dos gestores mais importantes da base do Brasil,
Digo isso porque eu trabalhei com ele na área de gestão, ou seja, como coordenador, e hoje já estou tendo um contato dele na posição de treinador, e ele reúne aí, na minha opinião, grandes qualidades que um gestor tem que ter, haja visto aí o resultado que nós estamos tendo aqui na base do Vasco. Falando de bola agora, a gente pergunta sobre a Copa RS, o torneio que o Vasco disputou em dezembro agora e acabou na segunda colocação. O Grasselli chegou quase em cima, quase na hora de começar o torneio, e a gente pergunta para ele como é que foi chegar tão em cima da hora e já ter um torneio dessa magnitude para disputar. Eu particularmente gosto muito de competição. Eu acho que o processo de treinamento é importante, mas a competição ela dá um fechamento, dá um acabamento em tudo aquilo que você pensa durante a preparação. E eu, como eu disse, particularmente gosto muito desses momentos. Cheguei aqui, tive praticamente 4 dias de trabalho, facilitou a minha passagem aqui como coordenador técnico, já conhecia alguns jogadores, fiz alguns ajustes antes da competição e durante a competição na equipe, de repente até o resgate de alguns jogadores que não vinham jogando, como no caso do Laranjeira, que terminou a competição como titular, e eu assim avalio como boa, né, a participação do Vasco na Copa RS. Poderia ter sido melhor, evidentemente que sim, principalmente pela conquista do título, né, o que coroaria um trabalho de maneira significativa. Porém, eu vejo que alguns sinais foram muito importantes. O jogo contra o River, o jogo contra o Racing, aquele gol no final, os jogadores acreditando, muita luta. Isso é algo que a comissão me passou que foi muito positivo, né, depois da nossa chegada. E também o jogo contra o Grêmio, a final, né? O Vasco o tempo inteiro jogou a partida para vencer, buscou o gol adversário, não se limitou a ficar apenas jogando de forma reativa, que é o que a gente preconiza aqui, propor o jogo. Então o Vasco soube procurar os caminhos do gol. Eu acho que, infelizmente, não veio o título, mas ao final recebemos a premiação e saímos do campo, a torcida do Grêmio em pé, né, de pé, aplaudindo o Vasco. Eu acho que isso é um reconhecimento do adversário, da torcida adversária. E fora os elogios que nós recebemos, né, a gente sabe, a torcida do Vasco sabe, que o mais importante é o título, mas o elogio na categoria de base mostra que você está no caminho certo, que você tem bons jogadores e que deve valorizar também o trabalho. O Vasco nessa temporada acumulou alguns fracassos, entre aspas, pois o time sempre chegou até as finais das competições, mas acabou não levantando muitos títulos, apenas levantou um turno do Campeonato Carioca. A gente pergunta pro Grasselli como é que essa marca de ficar como o time do quase, se a gente pode dizer, e como é que ele enxerga isso nas categorias de base. É só sentar no outro banco de quem nem chegou à final, né? Pelo menos o Vasco chegou em todas as finais, pelo menos com o Sub-20, em várias finais, isso é importante, né? Imagina as outras equipes que nem chegaram à final, né? Tem que pensar por esse lado. Eu vejo, e eu posso falar isso pela experiência que tive aqui, ainda é um início de trabalho, ainda é uma reestruturação em cima de um modelo, de uma ideia que vem se ajustando com os profissionais de qualidade que eu disse que o Vasco tem. E em pouco tempo, em 2 anos, o Vasco já se consolidou aí, chegou às semifinais da Taça BH o ano passado, conseguiu chegar às finais da Copa RS, chegou à final da Copa São Paulo, competições importantes no cenário nacional. Então, assim, eu vejo como um passo, foi dado um passo do Vasco se consolidar como um dos grandes trabalhos de base do Brasil. Agora, evidentemente, vem o momento da coroação, que é a conquista de títulos, que é chegar no primeiro lugar, e eu vejo que hoje nós temos jogadores para isso, tem um trabalho fundamentado dentro de uma ideia que pode possibilitar a vitória, e ela virá com certeza. Estamos chegando no final da entrevista, mas agora a gente quer saber já da copinha da Copa São Paulo que o Vasco disputa agora em janeiro. E o Vasco vai mandar um time mais novo também, e a gente quer saber como é que isso impacta na competição. Fala daí, Grasselli. Olha, assim, os jogadores 9-9, que poderiam ter fechado o ano de 2019 no Rio Grande do Sul, praticamente não estavam conosco, já tinham sido feita a transição deles. Alguns jogadores 0-0, que no caso ano que vem é o último ano, vão conosco para a Copa
São Paulo. Miranda, o Laranjeira, o Caio, o João, né? São jogadores aí que o Luan, mas também jogadores mais jovens. Eu acho que essa mescla que é importante, né? Independente disso, da questão da idade, a gente tem que entender se os jogadores são competitivos, se estão num bom nível e se vão dar uma resposta dentro do campo. E hoje a gente mostrou na Copa RS, e nós temos que ter um cuidado muito grande com essa preparação até a Copa São Paulo para não perder tudo aquilo que foi feito, ou seja, o bom rendimento na Copa RS com a mesma equipe que vai para a Copa São Paulo. São competições distintas, diferentes. A Copa RS você enfrenta, por exemplo, esse ano, equipes internacionais, foi quase como a Sul-Americana, já grandes clubes. Já a Copa São Paulo, você tem clubes de menos expressão, mas que também são difíceis, então é uma competição muito traiçoeira. A gente tem que estar muito atento, tenho falado isso para os jogadores, para que se possa manter o mesmo nível de competitividade da Copa RS. Então a ideia é essa, você ter jogadores competitivos, em bom nível e que possam representar bem o clube. E agora, para encerrar a entrevista, o Alexandre Grasselli vai deixar um recado para você, torcedor vascaíno. Olha, muito trabalho, uma sequência que vai buscar a vitória. Eu vejo que quando a formação dos jogadores é bem feita, você se aproxima das vitórias, e é isso que está sendo feito aqui no Vasco. O Sub-20 é o último passo para o profissional. A ideia é a gente preparar o jogador com a experiência que a gente adquiriu em tantos anos do futebol, preparar o jogador Sub-20 para jogar no profissional do Vasco, chegar no profissional do Vasco o mais bem preparado possível. É um grande desafio porque é um degrau realmente muito alto, mas eu sinto que os jogadores, com a minha chegada, têm entendido essa mensagem de se prepararem realmente para jogar no profissional, e eu vejo aí que à medida que o profissional for necessitando, o que é normal e natural, a gente espera que isso aconteça, né? Que mais jogadores possam chegar com qualidade lá em cima. A gente vai renovando aqui a nossa, entre aspas, linha de montagem com a formação que o Vasco tem hoje, que é de muita qualidade, e promovendo os jogadores aí da melhor forma possível para o mercado nacional e internacional. É isso, galera. A entrevista chegou ao fim e o Vasco estreia na Copa São Paulo dia 4 de janeiro contra o Carajás do Pará, lá na sede de Itapira, a sede do Vasco na competição. E agora a gente pede para você fazer aqueles pedidos de sempre. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que você achou da entrevista, comenta aqui embaixo. E também se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque quando você ativa o sininho você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhuma live, nada que a gente coloca no canal. Também confere nossas redes sociais, a gente está no @avascaínos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. A gente dá muitas notícias por lá também e é muito legal que vocês também acompanhem a gente por lá. É isso, galera. Nossa entrevista vai chegando ao fim. Um excelente ano novo para vocês e até o ano que vem.